Quando eu estava lendo e meditando nessa passagem, o Senhor me trouxe a respeito do chamado de Davi. O Senhor me trouxe a respeito daquilo que Deus estava planejando e projetando para a vida de Davi. Independente do que Davi estava vivendo, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que na casa de Davi, Davi não era sempre o que estava assentado à mesa, Davi não era sempre aquele que estava escolhido para participar dos banquetes, visto tal que o seu pai Jessé já tinha os seus irmãos, os mais velhos, que tinham títulos, soldados de Saul. A primeira coisa que eu quero deixar para esta igreja nessa noite: Deus não está preocupado com os títulos que você carrega, Deus está preocupado com a unção que você sustenta. Ainda bem que alguém deu glória. Deus não está preocupado com o título que você carrega, mas com a unção que você sustenta. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, mas você é filho, você é crente, você é um ganhador de almas, e é sobre isso que Deus está preocupado. Davi, ele está exercendo um chamado, e um chamado que a Bíblia diz tão clara, que ele está cuidando de poucas ovelhas do seu pai. Eu já entendo que não importa o tamanho do trabalho que Deus coloca na nossa mão, não importa se é pequeno ou se é grande, porque a palavra de Deus diz que se nós formos fiel nas poucas coisas, Deus nos colocará em coisas grandes. Talvez está dizendo: não, nessa igreja aqui eu só sirvo para levar água para o pecador. Se você for fiel nesse chamado, Deus vai fazer você levar água para muita gente, e não vai faltar água na sua casa, a água do doce Espírito. Davi está lá trabalhando, e Deus, o nosso Deus, dá uma olhada para a tua irmã e repete comigo: o nosso Deus, Ele não para. Não, se você pensa que você chegou aqui nessa noite e que Deus está parado, é engano seu. O nosso Deus, Ele não para, Ele trabalha de dia e de noite. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ali na casa do seu pai Jessé, estava havendo uma festa, estava um preparo para um grande banquete. Afinal, os soldados de Saul, os irmãos de Davi, estavam chegando de uma batalha. Quando esses irmãos chegam da batalha, Deus está usando o profeta Samuel. Deus começa a falar com Samuel. Ainda tem profeta que ouve Deus falar? Não, ainda nessa casa tem profeta que tem ouvidos sensíveis, que ouvem Deus falar. Deus está falando. Samuel está ali exercendo a sua função de sacerdote e de profeta, e Deus fala para Samuel: olha, estou te dando uma ordem. Você vai à casa de Jessé o belemita, e lá você vai ungir o futuro rei de Israel. Deus é especialista em fazer isso conosco. Ele dá a receita, Ele dá o caminho, mas Ele nunca explica o que vai acontecer no meio. Ele diz: vai e faça, porque quando você chegar lá eu te explico. Talvez você chegou aqui, mudou recentemente para essa cidade, dizendo: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Deus fala: fique tranquilo, porque o mesmo Deus que te trouxe é o mesmo Deus que vai revelando e manifestando a glória dele no caminho. Samuel recebe essa ordem, e como todo bom profeta tem uma qualidade diferenciada: ele tem medo, porque grande é a responsabilidade de ser voz de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz que ai daquele que diz que Deus falou e Deus não falou. Samuel falou: meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar na casa de Jessé? Qual é a estratégia que o Senhor tem comigo? Porque naquela época, os sacerdotes e os profetas, eles não eram como nós. Não, hoje é natural eu ir na sua casa. Eu chego na sua casa, eu tomo um café. Na medida que vai tendo uma conversa, eu já peço o sinal da Wi-Fi, já começo a fazer amizade, já começo a postar, a partir o janta, a partir o almoço, olha a mesa de café. Mas não, naquela época o profeta, ele só descia na casa de alguém, ele só ia na casa de alguém se fosse para entregar um decreto da parte de Deus para a vida de alguém. Eu queria pedir para você que está de vestido amarelo, fique de pé um pouquinho. Relemanda cai, rechobia
relide subia derrécia. O doce Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui é um Deus que está dizendo assim: tem profeta na casa. Remando. Enquanto eu estou olhando para você, eu vejo a necessidade de uma cura espiritual, uma cura no interno, coração ferido, machucado, e o Deus Todo-Poderoso lhe diz: tem óleo de mirra, tem bálsamo para descer sobre a tua vida. Não são as decepções do presente que vão apagar o futuro brilhante que Deus já escreveu para a sua história. Deus tem um plano contigo. Relemanda, relibiando, se rebácia. Eu vejo Deus mexendo na tua vida sentimental de uma forma extraordinária. Ele diz: diga, minha filha, que eu sou Deus que curo feridas, que eu curo emoções. Sou eu, Deus, que alinho a minha vontade. Ou enquanto você está preocupada com o que é a vez de beber, vestir, como será, e Deus está dizendo assim: eu cuido da ave do céu, eu também vou cuidar de você, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda ao Senhor Jesus, bendiga, exalta ao nome santo dele, pois a presença daquele que é, daquele que tem, daquele que pode, ele está aqui. Eu estou em casa, né, meu pastor? Relembrando, relibiai show de récia, recobia, relitiomai que subies. Enquanto Samuel está ouvindo Deus falar, Deus está dando uma estratégia. Enquanto você está ouvindo Deus falar com você nessa noite, Deus está te dando uma Deus diz assim: olha, Samuel, você não vai descer de qualquer jeito. Você não vai descer e já vai mostrar que você vai derramar unção, óleo sobre a vida de alguém. Você vai descer, tu mata um carneiro e começa a fazer um cenário de que tu vai descer para adorar e para sacrificar. Samuel desce, e quando ele chega na casa de Jessé, Samuel olha com os olhos carnais. Porque a primeira coisa que nós olhamos são os olhos carnais. Nós medimos aqui as pessoas por aquilo que nós vemos, medimos por aquilo que ela carrega, por aquilo que ela tem. E Samuel não era diferente de nós, ele era humano. E quando ele chega na casa de Jessé, tem aqueles homens top, mega massa. Então, sabe aqueles homens de academia, aqueles homens sarados? Não, aquilo que nós já fomos quando tinha 30, quando tinha 20 anos. Agora não, agora nós somos sarados pela graça, pela benignidade, pela bondade do nosso Deus. Samuel chega lá, tem aqueles homens de porte, aqueles homens que têm características de matador. Não, porque tem gente que chega com tanta pose que a gente olha e fala: nossa, esse prega muito, esse canta muito. Não, porque fazer pose todo mundo sabe. Agora carregar aquilo que Deus dá, agora ser aquilo que Deus é diferente. Samuel olha e vê Abinadab. Eu creio que ele era daqueles jovens, deixa eu achar se tem aqui, daquele jovem que usa gel e deixa o cabelinho espetado, aquela calça coladinha, camiseta. Samuel dá uma olhada e fala: só pode ser esse. Olha que porte, olha que cara, só pode ser esse. Quando ele chega perto de Abinadab, Deus diz para Samuel: não é esse. Samuel já começa a ficar preocupado, assim como você está preocupado hoje, assim como você está com seu coração aflito hoje. Deus te mostrou algo e você diz: Deus, olha, o Senhor mostrou, e agora qual é a direção? Qual é o caminho? Como será que eu vou fazer? Parece que as coisas iam ser fáceis, mas no meio do caminho as coisas estão ficando difíceis. Você pode ficar de pé, minha linda? Essa menina de... Gente do céu, ajuda eu isso. Relibiando, relide, récia, relia, rebolde, dequir. Quando eu cheguei, eu já brinquei com você, porque você é linda e muito simpática. Mas enquanto eu estou pregando essa palavra, meu Deus me mostra você com uma mente confusa, com decisões a ser tomadas. E Deus está olhando: foi eu quem te escolhi. Ralamando de Kira, relibe sob a récia. E quando Deus nos escolhe, Ele não dá a oportunidade de nós fazermos escolha, porque Ele tem um pensamento, Ele tem um trajeto, Ele já tem um plano determinado para nós. Tem muitas pessoas que olham para você e criaram algumas expectativas, e isso tem feito você recuar. Deus está dizendo: não se preocupe com as expectativas humanas. Há uma essência, há uma graça, há uma identidade que é só sua, e você vai cumprir aquilo que eu chamei, diz o Eterno. Jesus, Samuel, ele começa a conversar com Jessé,
E Jessé começa a mostrar para a visita, para a visita de Samuel. Jessé começa a mostrar o que ele acha que ele tinha de melhor. Nós temos esse costume. Eu, graças a Deus, eu recebi essa libertação, pastor. Eu tive o costume de colocar o melhor prato, de colocar a melhor toalha, de colocar o melhor sabonete líquido no banheiro quando chegava a visita. No dia que a visita vinha em casa, eu dava aquela maquiagem do lado de fora, e eu punha toalha nova, eu punha sabonete novo, eu colocava os pratos, taça, talheres, tudo novo para a visita. Aí Deus falou assim: por que você está fazendo isso? Falou: Deus, porque a visita tem que oferecer melhor. O que é para? Não, o melhor tem que ser oferecido para você. O melhor tem que ser oferecido para aqueles da tua casa. Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai sentar na mesa com seu filho. Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai sentar na mesa com os seus pais. Então para com esse negócio de ficar guardando jogo de toalha, taça, copo. Amanhã já tira tudo, segundona, e fala: eu vou pôr esse restaurante na mesa, e nós vamos comer com talher de prata, vamos beber com taça de cristal, porque o melhor dia é hoje, o dia que eu estou vivo. Nós fracassamos quando nós damos o melhor para a visita e o pior para os da casa. Nós fracassamos. Aprenda a dar o melhor para da sua casa. Aprenda a dar as coisas boas para a sua casa. Eu lembro que uma vez eu abri, vou contar duas historinhas aqui, rápido, pastor. A primeira história, eu ganhei alguns presentes numa cerimônia. E nessa cerimônia eu ganhei um jogo de prato, de talheres. E segundo quem me deu, a borda, a orla, o filete era de ouro. Eu falei: meu Deus. Eu comecei a guardar aquilo. Eu fiz um altar daquele jantar. Eu falei: de ouro, eu sentar e comer em prato de ouro, em talher que tem risco de ouro. Eu guardei. Eu morava numa casa acima, embaixo tinha um porão, e aquelas peças mais chiques, mais bonitas, que nem combinava com a casa, mas quem tinha ganho era eu. Eu falei: então eu vou guardar, e para quando vier um dia especial, eu vou colocar na mesa. Nesses dias especiais, nesse decorrer do tempo, veio a minha mãe, veio meu filho, veio sogra, veio marido, veio pastores. Eu nunca tirava, esperando aquele dia especial. No dia especial, quando chegou umas pessoas importantes na minha casa, eu fui descer no porão, falei: é hoje que eu vou usar essas peças de ouro. Eu cheguei lá, tudo tinha roubado. Nem eu usei. Quando eu fui lá, olhei, alguém já tinha entrado em casa e já tinha roubado. E eu não tinha nem percebido. O que é que você tem guardado para esperar o dia especial? O que é que você tem guardado para dizer: eu vou esperar o dia que é hoje? Eu perdi minha mãe no ano de 2017. A minha mãe não teve o privilégio de comer no prato com filete de ouro. Não, porque você não tinha para dar? Sabe? Não, porque eu estava guardando um dia especial. Porque eu estava guardando quando chegassem pessoas especiais. Tem pessoa mais especial do que a família da gente? Tem pessoa mais especial que faz parte do ambiente da família da gente? Fica a dica aí. Enquanto Jessé estava apresentando o que ele achava de mais importante, de mais bonito na casa, ele tinha Eliabe, ele tinha Abinadab, ele tinha Samá, ele tinha filhos de porte, de lutador, homens que sabiam manusear a espada. Eu fico imaginando, logo que eu me converti, e hoje também não é diferente, logo que eu me converti dentro da igreja, eu olhava as irmãs do círculo de oração, aquelas mulheres que iam pela manhã, 7 horas da manhã orar, e elas ficavam horas orando. Eu ia lá orar com elas. Então eu dobrava os joelhos, elas apresentavam tanta gente, tanta coisa. Chegava uma hora que eu só ficava: assim seja, assim seja, assim seja. E eu dizia assim: quando eu crescer, quando eu conhecer Jesus de perto, eu quero aprender a orar como essas irmãs oram. Eu olhava, via alguém tocando, e eu dizia: olha, quando eu me converter de verdade, quando Deus fizer uma obra grande em mim, eu quero ser uma música, eu quero ser um pregador. Eu começava a admirar as pessoas que tinham os talentos na casa do Senhor. Eu começo a imaginar que Davi era do mesmo jeito. Quando os irmãos dele chegavam e colocavam as armas, os equipamentos de guerra ali no canto, Davi falava: pode deixar que eu vou limpar. E talvez limpando ali, Davi dizia assim: quando eu crescer, eu vou ser um dos valentes de Davi.
Quando eu for de maior, quando eu tiver uma estatura, eu já não vou mais cuidar de ovelhas, eu já não vou ficar mais no pasto, mas eu vou ser um dos soldados de Davi, de Saul. Oh, meu querido, Deus está dizendo nessa noite: seja fiel no pouco, não se preocupe com o cargo que outras pessoas têm. Muitas vezes nós ficamos ali dizendo assim: olha, eu não vejo a hora que a irmã do ciclo de oração desista para mim ser a líder, eu não vejo a hora que a regente pare para mim pegar o lugar dela. Não, eu não vejo a hora que Jesus venha, para que eu possa subir da glória com Ele. Isso aí que é importante. Davi estava ali excluído. Eu não sei se ele estava excluído, mas eu gosto de dizer que Davi estava ocupado, porque Deus, ele não chama ninguém desocupado. Não, se você chegou aqui hoje e você diz assim: eu tenho um chamado, pastor, mas eu estou esperando eu me aposentar. Não, eu estou esperando meu filho fazer 15 anos, que vai ficar mais fácil, agora ele é bebê ainda. Não, Deus, ele não chama ninguém desocupado. Ele diz: eu sei que você está ocupado, eu sei que você tem criança pequena, eu sei que você trabalha fora, eu sei isso e aquilo, mas é você mesmo que eu estou chamando para fazer a minha obra. Deus não chama ninguém desocupado, não. Tem dia que eu olho e falo assim: Deus, o Senhor me achou, hein? Que eu chego em casa, eu só troco de roupa e perfume sobre perfume. Eu já até falo: deixa eu lembrar o que eu pus cedo, para não ficar muito misturado o cheiro, né? Troca de roupa e vem. Quando chegar aí que eu vou tomar banho, que eu vou me ajeitar. E as pessoas falam assim: você precisa desacelerar, você precisa descansar. Mas o nosso descanso não é aqui. Agora nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus permitiu de nós cuidarmos do quê? Das poucas ovelhas do Pai. É isso que Deus permitiu para nós. Davi está lá. O pasto é o melhor lugar de treinamento. É no pasto que você aprende a ter silêncio. É no pasto que você aprende a silenciar a sua alma. É no pasto que você aprende a adquirir paciência. É no pasto que você tem a convicção de que você não depende de ninguém, a não ser da presença. Davi estava lá. Davi estava sendo treinado com o melhor mestre. Ele estava no... Coisa boa. Os filhos de Jessé já passaram todos. Samuel olha e fala: bom, Deus não está procurando nada externo aqui. Ou de rei, releia chode de si reface. Fica de pé um pouquinho, o Senhor. Rechobia de sirra, relida fai que novia de sirra. Samuel, quando ele olha, meu filho deve estar falando, ela foi curada, só pode ser. Samuel, quando olha, ele olha a aparência, porque quando nós olhamos para alguém com uma aparência de um terno, de uma gravata, com um porte crescente, nós começamos a dizer assim: Deus tem um projeto para ele, Deus tem um projeto com o Senhor. Mas Deus tem um projeto com você. Alabando de que renove a desirra. Eu vejo Satanás lutando incansavelmente contra a sua vida. Deus está dizendo: eu estou hoje tomando essa guerra. Alabando, que birra, porque tu diz: Senhor, eu estou cansado, as minhas forças estão se esgotando, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal tem me cercado. E Deus está dizendo: filho, hoje eu começo a quebrar o teu coração de uma forma diferente. Eu começo a trabalhar de uma maneira específica. Eu não conheço a sua situação, mas Deus diz: diga a ele que eu sou Deus restaurador, dono do ouro e da prata. As tuas perdas não definem o teu destino, as tuas perdas não definem o teu caráter. Ainda que haja um emaranhado de vícios, Deus está dizendo: eu vou à tua frente, começo a quebrar os laços do inimigo e te dar vitória no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, você pode exaltar a Ele, você pode engrandecer a Ele. Você sente Deus aqui na casa, então dá aleluia. Se você sente Deus na casa, então dá glória. Oh, atraia a presença do Eterno aqui. Davi, ele está lá excluído, ou melhor, ocupado. E o profeta fala: acabou,
acabou seus filhos? E Jessé diz assim: na casa que tem o menor está onde? O menor está trabalhando. Eu cheguei aqui hoje e as minhas amadinhas, elas são uns amores, me recebeu com muito cuidado, porque eu já queria afundar o carro num buraco, aí eu tive que ceder para o meu filho. Ela uma vez falou: cuidado, pastora. Aí eu saí com a sandália na mão, a outra já foi abaixar para arrumar minha sandália. Eu falei para ela: não faz isso não, isso aí me constrange. E aí agora que eu subo no altar, Deus falou assim: é porque quem tem unção gosta de servir. Não, quem tem unção, ele não se incomoda em ser servido, ele gosta de servir. Não, se você está aí, todo com o nariz empinado, dizendo: eu não vejo a hora que alguém venha trazer um copo d'água para mim, não, eu não vou ficar esperando, eu quero só ver sobrando. Não, querido, é porque você não está sarado ainda, porque quem é sarado gosta de servir. Essa água é minha, meu pastor. Quem é sarado gosta de servir. Quem não tem ego, porque tem pessoas que são egocêntricas. Ah, fui no culto, não falaram meu nome. Ah, fui no culto, não apresentaram que eu sou a quarta pessoa da Trindade. Oh, querido, para com esse negócio. O importante é que você chegou no culto. Você não sabe a guerra, a investida que o diabo teve para você não chegar aqui. Mas o que importa, o diabo, ele não queria saber se você é pastor, ele não quer saber se você é profeta. Ele fala: eu quero atrapalhar a chegada dele aqui. Agora você chegou aqui e está de bicão porque não falaram que você é missionária, porque não falaram que você é obreira. Para com isso. Se você é servo, você veio para... só para servir. Eu vejo às vezes algumas pessoas querendo criar caso comigo. É porque não tem mulher pastora, e eu estou preocupado se não tem. Irmã Sandra, fique em paz, filho. Não é verdade, pastor? Irmã Sandra, eu só não aceito e falo, eu só não gosto quando eu chego e falo: oi, Sandrão. A Sandrão já morreu. A Sandrão é um passado que eu lembro só para contar testemunho. A Sandrão era prostituta, a Sandrão era ladrona, a Sandrão era mentirosa. Não, a Sandrão já morreu. O que tem aqui hoje é Sandra, curada, lavada, transformada pelo poder da graça. É isso que tem. E nós precisamos saber servir. O irmão Jessé pede para chamar Davi. Davi larga daquelas poucas ovelhas no lugar certo. E quando ele entra dentro da casa, Samuel não tem dúvida, porque quando Deus dá algo para nós, nós não temos dúvida. Nós podemos ter medo, podemos ter receio, mas dúvida não. Eu lembro quando Deus falou para mim assim: eu vou levar você para itinerância. Eu falei: Deus, eu não quero. Eu já sabia que ia dar certo. Eu falei: Deus, eu não quero. Eu quero ficar sentadinha aqui, eu quero ficar escondidinha aqui. Eu estava ferida com a morte da minha mãe, estava ferida com alguns problemas que eu tinha enfrentado, mas Deus, ele só trabalha naquele que ele fere. Não, se você está numa boa, bebendo água fresca, água de coco, na rede preguiçosa para deitar, eu vou dizer para você, comece a ficar preocupado, porque Deus só trabalha naquele que ele fere. É necessário passar por grandes processos para viver grandes milagres. É necessário. Às vezes nós falamos: por que fulano morreu? Por que esse crânio enfrentou câncer? Por que eu perdi meu emprego que eu estava estável? Deus está dizendo: é necessário passar por grandes processos para viver grandes milagres. Jessé apresenta Davi e Samuel não tem dúvida. Deus diz: pode ungir, que é esse. Caçula, perfil meigo, semblante de menino, não tem cara e nem jeito de lutador, de guerreiro, mas é esse que Deus escolheu. Talvez você olhe e fale: pastora, eu não tenho nem jeito, eu não levo jeito para ser pastora, eu não levo jeito para ser líder de irmãs, eu não levo jeito para ter célula na minha casa. Mas foi você quem Deus escolheu. Foi você que Deus olhou e falou: é esse. Davi, ele é tão curado, porque o pasto cura a gente. Davi é tão curado que ele recebe a unção para ser futuro rei de Israel.
Olha que coisa linda. Ele sai, ele está na casa, diante dos seus irmãos que são soldados de Saul, que têm títulos, homens experimentados. Deus toma Samuel e unge naquele momento futuro rei de Israel. Davi está tão sarado das suas emoções, Davi está tão sarado e sabendo quem é a sua identidade, que Davi não sai e dizendo assim, não é eu que sou guerreiro, é eu que sou rei, é eu que faço, é eu que aconteço. Não, Davi volta para o mesmo lugar, tomar conta das poucas ovelhas do seu pai, porque quem é sarado não tem ego, quem é sarado não tem negócio de sou eu, é eu que faço, é eu que vou, é eu que sei. Não, quem é sarado fala, eu tenho a unção, mas eu estou no meu lugar. É fácil reconhecer quem não é sarado. Aí fulano que vai cantar de novo, e eu? Quando vai ser? Eu achei tão lindo que o menino estava tocando pandeiro, e eu na minha juventude, não faz muito tempo não, filho, na minha juventude, há uns anos atrás, eu tocava pandeiro na igreja, e eu olhei para ele, dei um sorriso e falei, deixa. Ele, não, ele falou, tô. Não tem ego. Se a outro faz cada feio, fala, o que você quer fazer com o meu pandeiro? O tocador de pandeiro aqui sou eu. Não tem ego. Ele falou, e eu tocando, ele olhando e me ajudando, ainda falando, vai, tá errado, tá certo, vai, se ajeita aí. Eu falei, é isso, já encontrei um guerreiro aqui, porque o guerreiro, o bom guerreiro, ele sabe que nas guerras, ele precisa ter pessoas que acreditam nele. O bom guerreiro sabe que tem pessoas que estão inspirando, que estão de pé, olhando para ele. Não, você pensa que não tem gente olhando para você? Tem pessoa que está dizendo assim, mas ontem pregava e hoje está desviado. Até ontem cantava e hoje diz que não canta mais. Ei, tem gente que está olhando para você. Nem combina. Pega aí de novo sua harpa, pega aí de novo seu pandeiro e começa a fazer a obra de Deus. Davi volta lá no pasto. Isso aí é eu, né? Porque mulher prega diferente de homem. Homem põe uma teologia, umas coisas, mulher põe beleza, né? A gente gosta de passar perfume na pregação, pôr base, essas coisas. Eu imagino que lá no pasto, na época de um calor intenso como esse, Davi, ele está com uma lâmina. Isso é eu, pastor. Eu sei que o senhor é teólogo, é doutor, mas deixa eu fazer o meu Davi na boa aqui. Ele está com a lâmina e ele está tirando a lã da ovelha, porque afinal ele é pastor. O bom pastor, ele sabe depilar a ovelha, não arrancar a lã dela. Pegou essa? Ai, pastora, olha, eu tenho chamado pastoral, chamado de líder, mas ninguém me acompanha porque você está arrancando a lã. Aprenda a depilar, aprenda a manusear a lâmina. Quem sabe manusear a lâmina não treme a mão. Se ele chega aqui e fala, vai ser assim, assim vai ser. Não, o senhor é firme. Eita, Deus está dizendo assim, relemiar, soubia, relide, solde, ride, face. Que no meio do caminho, o Senhor está encontrando algumas dificuldades, porque o Senhor é firme. Quando o Senhor fala não, é não, e quando fala sim, é sim. E Deus está dizendo, eu tenho me agradado dessa postura. Halamando de que refobia de sirra, porque eu dei o cajado na tua mão. Alaia, rochobia, delirefobia. Tu diz assim, Senhor, mas houve uma perda, um povo saiu. E Deus está dizendo assim, é porque não era ovelha. As ovelhas que são suas estão aqui dentro do pasto. Pode continuar tratando, pode continuar cuidando, porque eu ainda venho com surpresa para esta casa. Halamando de que resubnécia. Essa cidade ainda vai conhecer o ministério colheita e vai dizer o que está acontecendo lá. É que eu levantei Davi no altar, homem de palavra e hombridade, para cuidar de um povo, de ovelhas escolhidas para o meu reino, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda Jesus aí. Davi, no calor, ele está tirando a lã da ovelha. A ovelha está para a ovelha ficar fresca, né? Agora no inverno, Davi está penteando a lã da ovelha, está desembaraçando o cabelo da ovelha. Você pode ficar de pé, moço, que está do lado da mulher de vestido amarelo? Olha quanta coisa eu fiz. Tudo para falar que é você. Camiseta da fé. Davi, ele está lá penteando a lã. Todo mundo deu para ver. Se não deu, eu quero falar.
Você que tem baixa visão às vezes, eu sou negra, sou da etnia negra. Pensa numa negrinha de cabelo ruim. Era eu quando criança. Quando a minha mãe, ela dizia para mim: Sandra, vem aqui que eu vou trançar seu cabelo. O meu espírito já dizia: vai doer. Eu lembro que eu ficava japonesa, com a minha mãe puxando meu cabelo com a trança. Por que estou falando isso? Porque eu começo a imaginar Davi sentado, talvez num banquinho. Eu vou sentar e você fica de pé. Sentado talvez num banquinho, trazendo uma ovelha por vez. Nessa uma ovelha por vez, ele começa a desembaraçar a lã, porque a lã está embaraçada. A ovelha está enfrentando o sol, está enfrentando chuva, tem carrapato. Então uma das primeiras coisas que Deus estava dando para Davi, para desembaraçar aquela lã, era a paciência de esperar o processo. Você precisa aprender a esperar o processo. Releia, rechoubia, li, refóubia, edi de serra. Deus está dizendo: desacelera. Desacelera, porque eu já fiz a promessa e eu sou fiel para cumprir a promessa. É que para desembaraçar as coisas tem que ter paciência. Eu vejo coisas enroladas e Deus pegando a ponta e puxando e dizendo assim: muita gente não acredita nele, mas eu acredito. Alamando de que refácia. Enquanto as coisas parecem estar devagar, Deus está dizendo para você: tenha paciência. Davi, ele está lá se embaraçando. A ovelha é gratidão. Davi está lá desembaraçando a lã da ovelha. Os irmãos de Davi, eles foram para a guerra. Eles chegam na guerra, eles vão, e quando eles chegam ali tem uma novidade, tem um gigante, tem um problema. Só que esse problema não é um problema pequeno, é um problema grande. Tem Golias. Golias, embora ele apresente as armas que ele tem, ele usa uma das piores armas que alguém pode usar contra a vida de uma pessoa: a língua. Esses dias eu dei risada que alguém falou, eu postei um negócio lá, e a pessoa falou assim: é por isso que a língua não envelhece. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: ué? Eu falei: é mesmo, né? A língua não envelhece. Davi, ele precisou, os irmãos de Davi estavam enfrentando uma arma que é a mais difícil de lidar: a língua. Porque Golias, embora ele aparecesse todo paramentado, a Bíblia não fala que ele apresentou a flecha, que ele apresentou o escudo. A Bíblia fala assim: tem algum homem que queira lutar comigo, se ele perder para mim, todos serão escravos do filisteu, mas se nós perdermos, todos nós seremos escravos do israelita. Deus está fechando a língua de alguém em favor da sua vida. Relíbia de solde que ni refaz. Não, tem dores que você suporta e você nem se incomoda. Tu diz assim: não, eu já estou acostumado. Mas o que dói é quando falam de você. Halamando que baia cho de récia. Enquanto eu estou falando isso, Deus diz assim: olha, tem um gigante que tem aberto a boca e falado cada coisa. Eu vou falar na minha linguagem porque eu sou lá de Boituva. É puxa-saco, só ela quer fazer, é Aparecida. E aí Deus está dizendo assim: olha, não se preocupe com os falatórios, não se preocupe com as línguas. Mostra as tuas armas. Quais são as tuas armas? A tua arma é a oração, a tua arma é o jejum, a tua arma é o silêncio. Sou eu, o Deus, quem vou fazer. Eu posso ficar um pouco aqui, pastor? Enquanto Davi está trabalhando, Davi está lá sendo cuidado. Davi está cuidando e está sendo cuidado. Enquanto nós estamos cuidando de alguém, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Relíbia de súbia halai chode que ni refaz. Eu olho para você e vejo uma grande dor, e Deus está dizendo assim: eu vim para dizer que até mesmo no meio das perdas, eu continuo contigo. Halamando de que ressoubia de li refaz. Faz assim: Satanás está peneirando de uma maneira para tentar te levar à depressão. Eu vi você chorando num caixão, relibiando que baia choa. O Eterno diz assim: você pode perder tudo, mas você não pode perder a minha presença. Enquanto você está aqui na casa, Deus está cuidando
de você. Davi, talvez Davi, ele está escutando, ele está sabendo que os irmãos estão na guerra, mas ele está trabalhando. Quem está trabalhando não tem tempo para fofoca não, viu? Quem está trabalhando não tem tempo para diz que me diz que não. Não, quem está trabalhando não tem tempo para, eu fiquei sabendo que não. Quem está ocupado não tem tempo para isso. Eu vejo às vezes acontece alguma coisa na minha cidade, as meninas falam para mim, onde você estava? Falei, trabalhando. Onde eu estava? Estava ocupada, estou pregando, estou trabalhando, estou fazendo a obra de Deus. Ei, se você está tendo tempo de diz que me diz, que de leva, de trás, de sabe, de ouvir falar, é porque você está desocupado, começa a arrumar serviço aí. Tem muito trabalho nessa obra, tem muita coisa para fazer nessa casa. Ah, pastor, mas é que vão na minha casa para falar. Ei, para de emprestar seu ouvido para o fofoqueiro. Quando o fofoqueiro chegar, você fala, eu estou ocupado, eu estou fazendo uma grande obra, e agora eu não posso parar. Davi está ocupado. Davi está lá ocupado. Os irmãos de Davi, soldados, diga soldados, de Saul. Eita, para melhorar, soldados de Saul. Eles estão com medo. Eu vejo Saul, chefe, na frente, patentes diferentes. Eu não entendo. Na minha cidade, as pessoas, os homens, eu tenho um filho homem, eu tenho dois, eu não vou falar mais um, porque daí o outro fica bravo. Eu tenho 2 filhos homens. Eu tenho o Jonatas gerado na barriga e o Rafael gerado no coração. Esses dias eu resolvi mudar algumas peças do meu quarto, e eu liguei para o gerado da barriga, para o Jonatas. E eu falei assim, Jonatas, vem para a mãe medir aqui, assim, assado. Mãe, eu já vou, meu filho, ele trabalha com móveis pré-moldados. Ele falou, mãe, eu já vou e tal, não sei o que. Passou um dia, passou 2, passou 3. Eu liguei para o Rafael. Eu falei, filho, você não vem aqui na casa da mãe? Você não faz isso para a mãe? Rafael já veio com treino e tal, já mediu, já passou, falou. E ele fez o que tinha que fazer, e eu fui comprar o que tinha que comprar. Aí, passados os seus longos 10 dias, meu filho chega em casa, todo de boa. E aí, mãe? Eu falei, oi, eu vim medir aqui para a senhora. Eu falei, o Rafael já veio, filho. Ele olhou assim para mim. Falei, o seu irmão já veio, Rafael. Tá bom. Quando foi um domingo qualquer aí da vida, estou eu lá em casa bem sossegada, chega meu filho com furadeira, com crena, com tanta coisa na mão. Eu falei, o que você veio fazer? Ele falou, mãe, eu vim ver se só quer alguma coisa antes que o Rafael venha na minha frente. Eu dei tanta risada, falei, eu não quero nada, filho. Não, eu estou com furadeira, eu estou com crena, eu estou com alicate. Eu não vou deixar esse menino. Eu tenho tudo, mas eu estou pronta para essa guerra. E eu dei tanta risada nesse menino. Eu falei, não, filho, pode deixar, vai em paz, já está tudo feito. E por que eu falei isso? Porque os irmãos de Davi, eles estavam com tudo pronto. Eles já tinham tudo. Eles tinham as armas, eles tinham títulos, eles tinham o chefe da guarda na frente, dando o maior apoio a eles. Só que quando o chefe da guarda via Golias, até ele mesmo tremia. Como é ruim trabalhar com líder medroso. Deus está falando, vai e faz, você está dizendo, não vou. Eu tenho medo. Aí se Deus, não, Deus não chama ninguém para passar vergonha. Deus só chama a gente para viver dupla honra. Se Deus falou para você ir, vá. Se Deus falou para você tomar conta, Deus está tirando o Senhor da área de conforto. Relia Chobassi, Relido Faia Soubia Deli Reface. Enquanto eu estou olhando para o Senhor, eu vejo um grande obreiro. Alaia Chomassi Kerri. Talvez tu diga assim, se ela não vai dizer, e Deus disse assim, diga a ele que eu estou preparando um povo. Não é rebelião, não. Tem árvores sendo estendidas e Deus vai começar a dar patentes novas. Alabai que chode de si reface. Há momentos que tu diz assim, eu tenho buscado a capacitação para isso. E Deus está dizendo, e eu estou derramando a sabedoria de Salomão sobre a tua vida. Relíbia de coubia de sirra. Enquanto eu estou falando contigo, Deus diz assim, diga a ele que eu sou dono da empresa. Relia chombi de quer. Porque tu diz assim, Senhor, e os meus negócios? Se eu me lançar de vez da obra, como será? E Deus diz assim, eu sou o teu sustento, sou eu, assim como eu sustentei durante 40 anos o meu povo no deserto. É eu que sustento tua casa, é eu que sustento a tua família, é eu que escrevo a tua história. Deus é bom. Davi
Ele está na casa, os irmãos estão lá passando vergonha, porque eles têm título de homem, soldados de Saul. O título humano não dá nada. O título humano faz a gente correr. Eu lembro que logo no começo não, a trajetória da minha conversão, as pessoas que assistiram o meu testemunho o sabem, que eu vim analfabeta para o Evangelho. Eu não sabia ler nem escrever, pastor. O que eu sabia era fazer coisa errada, isso eu sabia fazer direito, mas o resto eu fazia tudo torto. E o meu pastor, um homem muito calmo, a sua esposa, uma mulher muito silenciosa, a esposa do meu pastor ganhou eu comendo galinha caipira. Ela fazia galinha caipira, falava, venha comer galinha caipira. Até esse dia liguei para ela e falei, mãe, quero comer galinha caipira. Olha lá, ganhou eu nisso aí, na galinha caipira. E quando Deus começou, Deus dizia para mim assim, você vai para nações, vai para nações. Uma menina que não sabe ler, não sabe escrever, magra, feia, não, eu estou bem. Gente, eu olho umas fotos minhas do ano 90, eu falo, Senhor, o Senhor faz milagre mesmo. Mas não vou mostrar para ninguém as fotos. Não vou mostrar. E aí, naquele inteirinho, na caminhada, o meu pastor dizia assim, filha, seja sensível à voz de Deus. E Deus falava, eu vou te levar para as nações, eu vou te levar para as nações. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, eu quero ser missionária. Eu vou estudar, porque eu quero fazer missões. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então eu fui estudar, foi eu e minha mãe. Fomos lá, estudamos. Minha mãe fez o curso, fizemos um Mobral, fundamental, médio. E aí minha mãe fez o curso de auxiliar de enfermagem, eu fiz auxiliar de enfermagem com ela. Só que ela já foi trabalhar no hospital. Ela olhou para mim e ela disse assim, filha, não comece a trabalhar agora. Vai fazer faculdade. Eu falei, mãe, com que dinheiro? Ela falou assim, eu ajudo você. E eu fui fazer faculdade de enfermagem. Mas eu fui fazer ciente de que eu queria fazer missões na África. Era para isso que eu fui fazer. Fiz a faculdade de enfermagem, fui trabalhar no hospital, fiquei no hospital durante 18 anos trabalhando. Depois ali Deus me levou ao serviço de obras sociais. Eu fui trabalhar na prefeitura, num cargo comissionado, representando e sendo a segunda voz, ou melhor, a primeira voz da presidente do Fundo Social da minha cidade. Eu nunca fui para a África, mas eu sei que eu vou. Impossível que eu não vou. Esses dias uma pessoa falou assim, prepara seu passaporte. Eu falei, Deus, acho que eu já vou começar a estudar inglês, alguma coisa internacional aí, tá? Porque eu preciso preparar para viver os planos. O que eu estou dizendo para você? Deus tem promessas para você, mas você precisa colaborar com a promessa dele. Talvez você fale assim, eu queria ter um melhor emprego, mas parou na 8ª série, não consegue voltar, falar, vou fazer um curso de informática, eu vou fazer um curso, não sei, se movimenta, se prepara. Não, Deus pode fazer o impossível, pode, mas você também pode se esforçar, porque ele disse para Josué, esforça, e tem bom ânimo. Agora nós queremos viver só na base do milagre. Tem a porta aberta, mas não vai numa escola, não vai fazer um curso, não faz um esforço, não, faz a sua parte. Que é isso, abriu uma clínica, vai contratar um fulano e deixou eu. Não contratou você porque você não tem 8ª série, você não se preocupou com sua caligrafia, você não. Colabora com o milagre. Se prepara para viver esse milagre. Davi, ele está lá no passo, ele não está entendendo, mas ele está sendo preparado. Tem lugar que você não está entendendo, mas é o lugar onde você está sendo preparado. Eu vou repetir para você poder dar glória. Tem lugares que você não está entendendo, mas é lugar onde Deus está te dando o preparo. É o lugar onde você está sendo preparado. Não pode ser até no pasto. Pode ser no pasto da dor, pode ser no pasto do desprezo, pode ser no pasto da lágrima, pode ser no pasto da exclusão, mas é ali o lugar que Deus está te preparando. Saul está lá com medo. Líder medroso não tem sucesso. Líder medroso, porque todo mundo espelha no líder. Todo mundo olha e fala assim, não, eu tenho um bom líder. O meu líder, ele disse que eu posso. O meu líder disse que eu confio, que eu posso confiar. Eu vi que eu estou me saindo uma boa líder. Eu perdi aqui. Eu vi que eu estou me saindo uma boa líder. Porque
Quando começou esse trabalho do YouTube, começou pelo Rafael e Jamile. Eu nunca me importei muito com essas coisas, nunca, até hoje eu não me importo muito, sou muito desligadona em relação a isso. Mas depois, quando o bonde está andando, todo mundo quer sentar junto, né? E aí começou, vem daqui, vem dali, aquela conversa. E eu ali como líder, eu falei, Rafael, eu estou com medo. Rafael, o que eu vou fazer? Ai, Rafael, e agora? E agora? E a Jamile olhou para mim, ou olhou para nós. E ela disse assim, não foi isso que Deus falou. E aquilo entrou na minha alma e me trouxe paz. O que eu estou dizendo? Quando você é um bom liderado, os seus discipulados, ele não esquece o que Deus falou. Não, vai chegar um momento que você vai dizer assim, não, parece que aquela promessa não está certo, parece que está indo meio torto, não é do jeito que eu espero. Aí vem um discípulo seu e fala assim, olha, vou trazer a memória, não foi isso que Deus falou. Está falando, volta para a realidade, volta para o começo, presta atenção no que Deus falou lá no princípio. Deus, ele não mudou, pode o plano, o percurso ter mudado, mas o plano, o alvo e o objetivo continua o mesmo. O mesmo. Deus não muda. Davi está lá, sentado, tranquilo, cuidando das ovelhas, vivendo experiências particulares que ninguém sabia. Tem coisas que você viveu ou vive que ninguém está sabendo. Talvez você chegou aqui, vou falar com as meninas agora. Chegou aqui toda escovada, toda no breque, chegou toda linda, vão falar, nossa, você não está nem passando por prova, né? Tem experiências que só a gente sabe. Tem passos da vida da gente que a gente mata leão, mata urso, ainda deixa outro amarrado e a pessoa fala, ó. Tem lutas que só nós sabemos. Davi está ali lutando, mas ninguém está sabendo que ele está vivendo essas experiências. Ele está lá adquirindo preparo, manejo. Talvez ele não estava nem sabendo o porquê ele estava vivendo tudo aquilo, mas Deus estava preparando ele para uma grande obra. Davi, o pai de Davi, já está alguns dias longe dos filhos guerreiros, e eles falam assim, eu preciso saber a notícia dos meus filhos. Todo pai, toda mãe que mora em cidade separada dos filhos, né? Quer saber notícia, liga. Agora nós temos a vantagem do WhatsApp, a gente conversa, faz chamada de vídeo, né? Chora, ai que saudade, né? Assim, aquela coisa. E o pai, naquele tempo não tinha WhatsApp. Então, mas tinha Davi, o caçula. Eu sou filha única. Eu sou filha única. Eu não sei muito bem o que é ser filho caçula. O que é ser o mais novo da turma. Porque eu sou a mais velha, a do meio e a caçula. Então, tudo é meu, sobre mim, tudo para mim. Mas eu creio que o filho caçula é o filho que mais sofre. As pessoas dizem que é do meio. Mas eu acho que é o caçula. Porque eu vejo na casa de pessoas que têm a criança caçula, o pai e a mãe estão sentados, chega a visita, a mãe olha para o caçula e fala, vai pegar água. Lá vai o caçula. Não é? O pai diz para o mais velho assim, vai buscar pão. O mais velho chega para o caçula e fala, o pai mandou você ir buscar pão. O caçula é o mais sofrido. Não é assim? Diz que é do meio, mas eu estou desconfiado que é o caçula. O Davi está lá, ocupado. O pai chama e fala, vai lá no pasto. Vai olhar. Vai trazer notícia dos seus irmãos para mim. Davi, ele deixa as ovelhas, as poucas ovelhas do pai, e obedece o chamado. Ele vai. Quando ele chega, a primeira pessoa que ele encontra é o seu irmão Eliabe. Eu creio que no coração de Davi, o coração dele se enche de alegria por ele ver seu irmão Eliabe. Porque quando nós estamos em alguns momentos de aperto, é tão bom ver alguém conhecido, é tão bom poder contar com a família. Você é um privilegiado se você pode contar com a sua família. Você é um privilegiado se você tem a casa de uma mãe, de uma irmã de sangue para chorar e dizer, eu tenho uma família. Davi chega e Davi topa com Eliabe. Eliabe, ao invés de abraçar Davi, ele sente repulsa, ele diz, o que esse moleque veio fazer aqui? Eu não sei se você está entendendo, mas você que está passando algumas aflições no meio da família. Pastor, olha, lá fora todo mundo me admira, lá fora todo mundo me aplaude, mas em casa
tem uns invejosos, não se preocupe. Na Bíblia também tinha os irmãos de José, também tinha os irmãos de Davi, mas os invejosos não atrapalharam a promessa que Deus tinha na vida desses. Os invejosos também não vai atrapalhar a sua promessa. Fica de pé, lindo. Eu não sei o nome, eu tenho que falar lindo e linda. É isso. Dá um cutucão nele, fala para ele ficar de pé. É que ele ficou meio tímido quando eu falei lindo, né? Só se eu falar lindo ou mar. Davi, quando encontra com Eliabe, ele fala, eu estou num território seguro. Eu encontrei com o meu irmão. Ele acha, ele pensa, ele espera que o irmão dele vai abraçar, dizendo que bom que você chegou, Davi. Porque Davi não chegou com mão abanando. Não, Davi foi levar comida. Davi foi levar mantimento. Não, Davi não é que nem nós que vai no churrasco, chega lá com linguiça e quer comer picanha. Não, Davi chegou lá e ele falou assim, não, eu vou levar mantimento para meus irmãos. Eu estou vendo uma guerra no meio da família. Relíbia, desúbia, Eli refaz. Enquanto essa guerra acontece no meio da família, o meu Deus está dizendo assim, eu estou do teu lado. Halamai que choude de si refaz. É que você diz e fala, da onde eu precisava receber apoio, que viesse apoio dos meus irmãos, que viesse apoio da minha família, e você está vendo que eles estão zombando, alguns deles estão dizendo assim, ele é sonhador demais, ele já tentou tanta coisa, já perdeu e continua dando cabeçada, e Deus está dizendo assim, eu estou neste negócio. Relíbia de soubia de ri de faz. Eu vejo Deus movimentando papéis em teu favor. O Eterno diz assim, não tenha medo daquilo que eu estou te dando e colocando nas tuas mãos, porque eu vou assinando adiante de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto eu seguro na tua mão, o Eterno diz assim, eu estou quebrando cadeias. Halamando rebai, relobiando shideressa. Deus diz assim, ela está falando, ela está clamando e chorando no pé do advogado, e Deus está dizendo, não venho como advogado, eu venho como juiz, para trazer a liberdade aquilo que é teu. Halamasso, relibiando shaya, sibiande guerra. Deus já chegou nessa guerra, e ele diz, o que é teu não fica preso, o que é teu não tira lágrimas, o que é teu, eu venho chegando como juiz, assinando documentação, e trazendo liberdade. Deus está tirando alguém da cadeia e está dizendo, eu já ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Aplaude a Jesus aí. Você sabe até que hora que é? Pergunte, senhor. Eu não vou perguntar porque ele fala, eu tenho que falar. Relibiando, relíbia de solde que me refaz. Davi, ele olha para Eliabe com ciúme, Eliabe incomodado. Tem lugar que a gente chega, a gente percebe que a gente incomodou, né? Tá todo mundo conversando, dando risada, a gente chega, dá umas olhadas meio assim pra gente, e fala, aí parece que o assunto era eu. Davi começa a conversar com Eliabe não está entendendo que foi o próprio Deus que mandou Davi lá. E quando Davi percebe que Eliabe está perdido nas suas emoções, porque está perdido no seu chamado, porque tem momentos que nós nos perdemos na nossa emoção, nós achamos que só nós sabemos fazer, que só nós vamos executar, que ninguém pode somar conosco. Não, se nós não estamos aguentando fazer sozinho, Deus vai levantar alguém para nos ajudar. Ou você não vai dar graças a Deus? Não, se você não está aguentando fazer sozinho, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Eliabe não entendeu. Só que Saul, como ele foi criado no pasto, ele falou, eu não vou me distrair com Eliabe. Quem é criado no pasto não se distrai, ele tem foco. Não, quem é criado no pasto, ele não para com esse negócio que, ai, meu irmão está me perseguindo, ai, a minha mãe fechou a porta, disse que é para mim não ir almoçar mais lá de domingo. Não, quem é criado no pasto, ele não para com essas bobeirinhas não, ele fala, eu tenho que ir até o final. Ele vai conversar com Saul, chefe da guarda. Falei para vocês que na minha cidade não tem obrigatoriedade de servir o exército. Então eu não tenho expertise, também nunca estudei, talvez por ser menina, nunca me interessei em saber de patentes. Mas eu sei que existe cabo raso, sargento, né, que sobe nas escalas, tenente. O que é o top? O coronel.
eu vou pôr Saul coronel da guarda, o top dos top dos top, a farda diferenciada. Talvez quando Saul vestia aquela farda, os soldados olhavam para Saul e diziam: uau, que farda é essa? Não, porque tem gente que olha para a gente e fala: uau, que farda é essa? Mas não imagina o peso da farda. Saul está lá com toda aquela pompa, mas uma pompa externa. Quando Davi chega, Davi pergunta o que é que está acontecendo e Saul explica. Eu aprendo com Davi: não entre em guerra se você não sabe o motivo. Não pare de ficar comprando briga dos outros. Aí eu ouvi dizer, já vai comprando. Não, primeiro você procura saber o motivo. Eu já nem entro em guerra dos outros, eu não estou dando conta das minhas. Então quando alguém vem falar: pastora, ai, porque fulano falou, vamos orar, querida, porque o mundo está já nos malignos mesmo, e nós precisamos continuar orando, e Deus é bom. É assim que eu faço. E Davi está conversando com Saul. Saul menospreza. Saul dá uma olhada para Davi e vê que Davi não é o cara, não é o top. Tem muita gente que está olhando para você e menospreza. Tem muita gente que está olhando para você e está dizendo: não, esse aí não, essa aí não. Saul tanto é que menospreza, que ele fala: olha, primeiro ele dá o currículo do que ele vai ganhar se ele vencer a guerra. Aquela guerra não é de Davi, aquela guerra é de uma nação. A guerra que eu e você estamos vivendo hoje não é nossa, é a guerra de uma nação. E a guerra que vocês estão vivendo hoje é a guerra em favor da nossa família, em favor do nosso país, em favor da nossa cidade. Não, por isso que nós não podemos ser soldados que matam uns aos outros. Nós temos que ser soldados que defendem uns aos outros. Nós que servimos ao reino, nós não podemos estar em rincha, em briga, em disputas ministeriais. Nós precisamos somar, unir as nossas forças para que a glória de Deus seja manifestada, porque juntos nós sempre seremos mais fortes, juntos nós venceremos o mal, juntos nós venceremos as astutas ciladas do inimigo. É junto, é junto. Nós temos nos tornado, nós, igreja, nós temos nos tornados soldados rasos. Soldados rasos são soldados que ficam lá atrás, né, pastor? Fragilizados. O pastor está dizendo aqui, ó, soldados rasos fragilizados. Por qualquer coisa para, por qualquer coisa desiste, por qualquer coisa abandona. Parece que não aceita mais ser tratado. Parece que não aceita mais receber as ordenanças do líder para dizer: eu preciso subir de escala, eu não quero. Eu não quero. Eu penso que quando Deus olha para mim, Deus não quer que eu viva na minha mesmice, porque a Bíblia diz que se eu crer nele, eu vou viver o melhor dessa. Então para com esse negócio de espiritualizar tudo. Tem gente que é ruim e fala: é o diabo. Não é você que é ruim, você precisa se ajeitar. Não, eu fui uma criança que eu batia na minha mãe, eu cuspia na cara da minha mãe. O diabo não, era eu que era ruim mesmo, era eu que não tinha libertação, amor, caráter, moral. Eu precisei encontrar com Cristo, para Deus mudar esse caráter meu, falar: não, filha, você vai ter que ser uma nova criatura, você tem um bem precioso, você é filha, você é amada da sua mãe, você é uma menina amada, Deus veio. Não é tudo o diabo não, gente, tem muita coisa que a gente mesmo que faz. Tem muita coisa que a gente... tem tantos soldados nossos que foram feridos por nós mesmos. Nós estamos com mais facilidade de tirar soldado fora do time do que incluir no time. Está na hora da igreja de Cristo acordar. Está na hora da igreja de Cristo acordar. Está na hora de nós pararmos de começar a dizer: fulano vai para o inferno. Nós não temos a chave do inferno. Quem tem a chave do inferno é Deus. Está na hora de nós mudarmos e começar a tornar um grande exército, andando na mesma marcha, andando no mesmo propósito, dizendo: eu vim para matar gigante, eu vim para derrubar as artimanhas do inimigo, eu vim para vencer o mal, pode contar comigo. Eu não sou soldado raso, eu não sou soldado fraco, eu não sou soldado medroso, eu tenho patente, eu tenho experiência, eu vou até o final. Davi, ele escuta o que Saul tem a dizer. Um bom soldado, olha isso, um bom soldado sabe escutar. Pastor, eu gosto de falar. Um bom soldado sabe Quem não sabe escutar não pode falar.
Quem não senta para escutar não pode levantar para falar. O bom soldado tem que parar para escutar, tem que parar para aprender, tem que aceitar a ser ensinado. Para com esse negócio, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós estamos aprendendo um pouco a cada dia. Saul, na arrogância dele, embora ele fosse covarde, porque ele também fugia quando Golias gritava e dizia, tem homem, ele também fugia. Mas na arrogância, porque tem gente que é arrogante. Horrenda coisa lidar com gente arrogante, né? Tá sofrendo, tá perdendo, você tá estendendo a mão para ajudar e a pessoa tá pisando, tá tentando te humilhar. Como é duro lidar com gente arrogante. Tem uma historinha, eu não sei se é parábola ou se é história. Então o senhor me perdoa aí se eu falhar no que eu vou contar. Diz que tem um homem, isso aí são coisas que as crianças de casa levam para mim, e aí às vezes eu coloco no altar. Aí eu falo, se eu mentir, eu mato vocês. Eu falo para eles. Diz que um homem estava, mas eu acho que é uma metáfora. Diz que um homem sofreu um alagamento na sua cidade. A casa dele enche de água. E ele é um homem crente. E ele começa o salva-vidas, as pessoas, né, se ajeitar e saírem sendo salvos, sendo resgatados. E a casa está enchendo de água, e um joga a boia para ele fala, não, Deus vai me tirar daqui. Aí vem outro com um barquinho a remo, ele fala, não, Deus vai me tirar daqui. E Deus vai mandando pessoas com ferramentas para tirar ele dali. Vem até helicóptero, joga a corda e fala, pega, segura. Mas a arrogância dele é tanto que ele falou, Deus vai me tirar daqui. Ei, Deus vai usar pessoas para te tirar de você dessa situação difícil. Ei, você tem que enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Ah, não, parece que eu vou afogar, mas abriu uma portinha ali de faxineira. Não, mas eu sou advogada, eu vou esperar. Não, vai na faxina, vai fazendo bolo de pote, vai lavando o carro. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar. A gente parece que não aceita. Deus sabe como tirar a gente dali. Quando eu fui para o Fundo Social, eu trabalhava num cargo comissionado da prefeitura. Cargo comissionado, todo mundo sabe que é cargo de confiança do prefeito. Eu fui na pior fase da minha vida, já estava ruim. E Deus falou, deixa eu piorar. Eu falei, pior então, tá ruim. Eu fui enfermeira, nada a ver com social, nada a ver. Cheguei lá no social, a primeira dama, o prefeito no meu pé, porque tinha o que tinha posto, tinha perdido a eleição, chegou o prefeito novo. O prefeito novo estava meio no meu pé, a primeira dama veio e me abraçou. Deus falou para mim, eu vou levantar a pessoa para cuidar de você. Eu saio da prefeitura, vou trabalhar no Fundo Social, que é a extensão direta com o gabinete do prefeito, trabalhando com a primeira dama. E eu falei, Deus, e agora? Deus falou assim, fica quieta aí, vai trabalhando. E eu fui trabalhando, e aí assistente social assinava por mim, porque eu não era assistente social, eu fazia o trabalho, mas eu não era. Quando chegou no meio do caminho, o prefeito falou assim, olha, agora tem que fazer faculdade de serviço de obras sociais, porque senão eu vou ter que mandar você embora. Não precisava nem ele ter falado isso para mim, eu tinha que ter me tocado, né? Eu tinha que ter falado, não, vou começar a fazer. Só que ele achou que eu não ia fazer. Imagina, hoje com essa história de AD, meu filho, não tem computador que segure eu. Não tem computador que segure eu. Eu venho estudando no carro, prego, vou teologia, volto, fiz a faculdade. E quando eu estava ali, eu estava vivendo um estado muito difícil, de vulnerabilidade espiritual, ou não, vulnerabilidade sentimental. Eu tinha perdido pessoas que eu amava, e aquilo tinha mexido muito comigo. Eu vinha passando pela doença chamada alopécia, onde eu perdi todo o meu cabelo, todo pelo do meu corpo caiu. Então eu estava muito fragilizada. E naquele fundo social, Deus me levou para cada lugar. O que eu estava passando parecia que era suco de laranja, suco de abacaxi com hortelã, de tão fácil que estava. Eu via cada mulher passando cada situação, criança. Eu vi uma menina deficiente de 11 anos de idade, grávida do seu padrasto. Eu vi muitas dores, muita lágrima. E eu dizia, Deus, por que tudo isso? Ele falou, Deus, por que tudo isso? E Deus disse assim, porque eu quero te honrar. Eu falei, o senhor vai me honrar nessa dor, me vendo todas essas tragédias na minha cidade. Eu não estava entendendo que Deus estava me colocando no pasto para que eu fosse um soldado de elite na minha cidade.
Deus estava falando assim: ó, eu não quero mais que você seja um soldado raso. Eu não quero que você seja mais um soldado fragilizado, um soldado que fica chorando: ó, ai, minha mãe morreu, meu pai morreu, ai, eu perdi minha casa, ai, o meu carro, ai, eu passei pelo divórcio, ai, eu estou viúva. Não, eu não quero mais que você seja esse tipo de soldado. Eu quero que você seja um soldado que diga: eu posso perder tudo, mas se a presença de Deus estiver comigo, eu vou continuar. É isso que Deus tem para você. É isso. Saul, ele é arrogante, ele disse assim para Davi: não, você até pode ir, mas eu vou emprestar minhas armas. Tem gente que não aceita o jeito da gente. Quando eu comecei a pregar, eu olhava aquelas mulheres finas, né, as ladies, e olho ainda, e acho lindo, e eu falava: Deus, eu quero ser lady também, quero chegar lá e falar: paz do Senhor, igreja. Eu quero. E a primeira vez deu certo, a segunda eu derrubei o púlpito. Eu falei: não está dando certo. Aí Deus falou: vai do seu jeito, filha. Vai da forma que você é. Você é grossa mesmo, você é ogra. Vai do seu jeito, que vai dar certo. Saul achou que o jeito de Davi não dava. Ele tira a sua farda de destaque e dá para Davi. Eu admiro Davi, porque Davi é humilde. Ele coloca aquela parte, só a humildade que faz a gente aceitar algumas situações na vida da gente. Davi, ele fala: não, se ele está oferecendo, eu vou tentar. Ele dá uns passos, ele vê que daquele jeito não dá. Ele fala: não dá. Olha como Davi é treinado. Ele não larga a farda no meio do caminho. Ele tira a farda e devolve para o dono. Quem é treinado no pasto não larga ministério, não larga a chamada no meio do caminho. Ele devolve para o dono. Ah, não, até ontem eu era líder dos diaconatos. Ah, mas não aguentei, os diáconos chato, fica pegando no meu pé, eu não quero saber disso. O pastor está olhando você sentado, ele falou: por que está sentado? Ah, não sou mais líder dos diáconos. Não, volta e devolve a sua farda. Falei: pastor, eu não aguentei, não dei conta, está aqui de volta a minha farda. Tem que ser humilde o suficiente para dizer: não aguentei. Pronto, simples. Eu amo criança. Amo e amo. Mas se pôr eu numa sala de criança, o pastor vai excluir eu. Porque as crianças mandam em mim. Não, quando chegar lá eu estou rolando com as crianças. Não, excluir eu, não tenho o que fazer. Porque eu sou bagunceira, eu sou risonha, eu sou divertida. Então aí, em vez de eu falar para as crianças ficar quietas, eu falo: vamos pôr fogo nesse parquinho. Então, não é o meu chamado. Então eu sirvo para quebrar um galho. Ah, você pode ficar hoje? Mas amanhã eu já não conto comigo, que eu vou estragar seus filhos. Deixa para quem pode. Vou ensinar a Bíblia, mas vai ser complicado. Davi, ele devolve. Aprenda a devolver. Aprenda a ter responsabilidade com aquilo que dão na sua mão. Pare de deixar as coisas no meio do caminho. Davi, ele veste de si mesmo. A melhor roupa, sabe qual é a melhor roupa que fica mais bonita para a gente? A nossa. Não estou falando de roupa externa. Roupa externa, um gosta de laranja, outro gosta de preto, outro gosta de vermelho, outro gosta de estampado, né? Mas a melhor roupa é a nossa identidade. Não mude a sua identidade. Relia, chobi, desobia, reli, defaz. Há momentos que parece que não encaixa, que você olha e fala assim: mas não estou conseguindo fluir o que eu sou em Cristo. E Deus está dizendo: não mude a sua identidade, continue sendo você. Tem muita gente que está de pé porque está espelhando em você. Enquanto eu estou bem próxima de você, eu vejo você com patentes diferentes da minha. E Deus diz assim: ela tem o patente do ensino, filha. Eu falei: amém, Senhor. E Deus fala assim: olha, continue a ensinar, continue a apacentar, continue a instruir, porque sou eu que coloco a palavra na tua boca. Enquanto Davi, ele se veste de si mesmo, ele assume a sua identidade. Coloque a mão no seu coração e diga: a partir de hoje, eu vou assumir a minha identidade. Você, para ter sucesso, para ter êxito na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua carreira,
você precisa assumir a sua identidade. Tem pessoas que estão falidas hoje, financeiramente, porque quis adquirir a identidade do amigo, né? O amigo tem dinheiro para almoçar lá no Outback, no Coco Bambu, deve ter uns nomes chiques aqui também. Lá na minha cidade, o chique é esses nomes aí. E você, o dinheirinho que você tem é para almoçar lá no Gaúcho, lá no bar do Novo Mundo, lá que é uma delícia. Não vou falar o nome, porque o nome do bar é meio esquisito, mas é uma delícia o torresmo dele lá. Você tem que assumir a sua identidade, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa falar, não, eu vou pegar meu salário, vou pagar um jantar de R$500, porque fulano vai, eu quero também. Não, eu vou pagar um de 50, vou comer meu arroz, meu feijão, meu ovo mole, com a minha banana, porque eu tenho identidade. Eu não preciso provar nada para ninguém, não preciso ser mais do que ninguém, basta eu ser eu mesma. Ei, jovem, você não precisa ser igual a ninguém, você é diferente mesmo. Quantos jovens têm se perdido na faculdade, têm se perdido na escola, porque quer investir em identidade do amigo. Não, meu amigo ele dança os hip hop. Não, meu amigo, não, você não precisa perder a sua identidade. Você é de Cristo. O seu amigo pode dançar um hip hop top, mas o seu amigo não tem o joelho no chão para falar com Deus, e você tem. Não perca a sua identidade, não. Não se mistura, não. Não se iguala. Nós somos óleo com água. Podemos estar no mesmo ambiente, pode mexer com a gente, porque tem coisa que mexe. Imagina eu vivi a maior parte da minha vida na escola de samba, pastor. A maior parte da minha vida no pagodão. Você acha que quando eu escuto um tamborzinho batendo um samba, o meu pé não quer mexer? Lógico que ele quer. Eu que falo, carne, aquieta aí. Você sabe, você tem que saber o seu lugar. Você acha que eu não vou falar? A gente tem que saber quem a gente é. A gente tem que saber, eu tenho uma identidade em Cristo. Pastor, mas é pecado dançar samba? Eu creio que se eu for numa roda de samba lá na minha cidade, eu vou falar assim, a pastora Sandra. O samba até que eu acho que não vai dar muito escândalo, mas só o fato de quem você é, tem coisa que não combina mais com você, porque você já tem a identidade de Cristo, você cheira a Cristo, você anda com Cristo, não combina mais com você. Você pensa que está bonito? Não, você pensa que está bonito? Eu vejo minhas amiguinhas, pastor, eu vou falar o que Deus está mandando. Eu vejo minhas amiguinhas ali na parede, beijando um, beijando outro. Tá feio. Tá feio. Sua boca não é 25 de março, para todo mundo tá beijando. Dá 25 de março que todo mundo para. Eu vou falar o que Deus está falando. Se Deus está falando isso é porque tem jovens aqui que está sendo apertado no muro, tá? Um dia beija um, outro dia beija outro, tá achando que Deus não está vendo. Deus está olhando você. Você tem uma identidade, você tem um perfil em Cristo. Eu costumo dizer que nós não somos bijuteria. Eu falo que eu nunca fui na 25, porque quando eu fui foi traumático, né? Não tive tempo de aproveitar. Eu fui com uma amiga, minha amiga já foi com foco de comprar tal coisa, ela comprou e nós fomos embora. Então eu falo, eu nunca fui na 25. Eu prefiro apagar essa passagem minha, mas eu vou tomar bastante suco de maracujá, e eu vou, porque eu sei que eu vou fazer um estrago, porque eu me conheço. Mas tem pessoa que pensa que é bijuteria. Lá na 25 de março, eu falo isso porque os outros falou. Diz que tem as barracas de bijuteria assim, tem que comprar de pacote, né, do atacado. Então pega aquele pacotão, e aí na casa que vai ver se tem defeito ou não. As meninas lá, quando traz anel para mim, falam, isso aqui veio torto, pastor, isso aqui veio não sei o quê. Porque a bijuteria todo mundo pega, mas você é joia preciosa de Cristo. Você está guardada na mão do melhor joalheiro. Eu nunca fui numa joalheria, mas eu assisti um filme uma vez, eu nunca fui. Mas eu assisti um filme uma vez que um homem foi comprar uma joia para sua esposa. Meu Deus, a pessoa que veio atender já veio atender diferente. Depois ele falava bonjour, não sei das quantas, mandou o homem sentar. O homem sentou, ele já voltou com luvas, uma caixa preta. Ele abriu e mostrou aquela joia para a pessoa. Não, a joia não estava exposta. Até quando você vai ficar exposta? Até quando você vai deixar todo mundo falando, não, lá, a crentinha sai de casa com a saia midi, quando chega na escola está com a saia midi. Sai midi, fica a saia midi. Se ajeita, você tem uma identidade. Você é privilegiado, você é filho de Cristo. Você não precisa usar as armas de Saul. Não, porque Saul usa batom, Saul usa brinco, eu não estou nem aí com o que Saul usa. Eu tenho a minha identidade, e é isso que eu vou ser. Ninguém me deforma, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não importo se eu vou agradar as pessoas. Eu me importo se eu estou agradando Cristo. Pastor, a senhora não liga
de desagradar os outros, eu tento ter, a Bíblia diz, se possível, seguir a paz com todos, se possível. Então a minha parte eu faço, eu tento ser simpática, humilde, agradável, elegante, a minha parte eu faço. Vai ter gente que não quer ter paz, tem gente que quer derrubar a gente, quer enfiar a gente no pecado. É um tal de, vai na festa, vai no casamento de crente, tem cerveja, tem pinga, tem cigarro, você fica olhando e fala assim, mas então está desviado? Não, gente, vocês têm uma identidade. Ei, meu filho quando foi casar, mãe, vamos vir no shopping. Aí eu falei, se virar um shopping eu não vou. Eu não fui. Simplesmente eu participei até onde me cabia. Eu não vou ficar lá com cara chata, azeda, porque eu não sou chata, eu sou bacana. Vocês vão ver como eu sou legal. Eu falei, então eu não vou, pelo menos fica tudo certo. Você precisa ter uma identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo. Davi falou, não, eu não vou usar isso aqui de Saul, porque isso aqui é farda de covarde. É farda de quem não tem coragem de lutar pela família. É farda de quem não tem coragem de lutar por uma nação. É farda de quem não tem coragem de evangelizar dentro da escola. É farda de quem não tem coragem de colocar 10, 5 folhetinhos e chegar para amigo e falar, tá um folhetinho aqui, vai ter culto sábado na minha igreja, vai vir um pregador do interior, vai vir um pregador dos Estados Unidos. Eu queria tanto que você estivesse lá comigo. Interessante que Saul, ele tem coragem de convidar a gente para balada, tem coragem de convidar a gente para narguile, tem coragem de convidar a gente para ir para tanto lugar, e nós que somos Davi, queremos vestir a roupa dele e não temos coragem de dizer, eu tenho uma identidade aonde? Uma identidade em Cristo. Tem identidade. Tem a identidade. Não fica vestindo roupa de Saul, não. Davi tira, devolve e ele fala, eu vou. Ele foi jovem. Ele era jovem. Ele não era experiente. Ele era um menino, um adolescente, e ele foi guerrear por uma nação. Você jovem, você adolescente que está aqui, você está disposto a guerrear pela sua casa? Não, porque a gente coloca assim, quem tem que guerrear pela minha casa é meu pai, quem tem que guerrear pela minha casa é minha mãe. Não, quem tem que guerrear pela casa é todo mundo num conjunto só. Você também faz parte dessa tribo. Você também faz parte desse propósito. Ontem eu estava pregando e eu disse assim, olha que coisa linda. Aquela viúva, ela estava endividada. E ela chegou para os filhos e falou para os filhos, olha, nós vamos ter que sair e pedir vaso emprestado. Eu sei que ela ficou do lado de dentro e quem saiu foi os filhos. Hoje, se a gente vai pedir para os filhos não vai falar, eu tenho vergonha, mãe. Tem vergonha de obedecer o que Deus está mandando fazer. Não precisa ter vergonha não, filho. A obediência traz para a gente dupla honra. Não, quando o seu pai e a sua mãe, porque o seu pai e sua mãe é boca de Deus aqui na terra. Não, você pode até estar numa casa deformada, mas se você resolver que você é Davi, você consegue lutar em favor da sua família. Ah, eu vim para a igreja, a minha mãe era bêbada, a minha mãe deitava na rua, os homens arrancavam a roupa da minha mãe na calçada da minha cidade. Eu vim para Jesus, eu ganhei a minha mãe para Jesus. Você tem que aprender a guerrear. Você pode até ser jovem, mas você precisa ter experiência. Não, eu vou esperar quando eu tiver 30, 40, 50 anos. Hoje eu estou com 60. E eu falo assim, como eu queria botar lá para os meus 20, que eu tinha mais força. Que eu conseguia pregar umas 3, 4 horas. Ainda bem que eu não consigo mais, né, pastor? Davi, ele pega na identidade dele e fala, eu vou guerrear pela minha nação. Eu vou guerrear pela minha casa. Eu vim até esse lugar para fazer história. Você pensa que o inimigo usou uma arma diferente contra Davi? Usou a mesma. Porque o inimigo ele é imitador. Só Deus é criador. Eu vou repetir de novo. O inimigo é imitador. Só Deus é criador. O inimigo não sabe criar nada. Ele só imita. Talvez você está dizendo assim, a luta que eu estou passando, só eu estou passando. Imagina. Se você for procurar alguém já passou, já venceu até. Ele só sabe imitar, só copiar. Eu vi que eu dei aquela lutinha para fulano bambeou, chorou, gritou. Eu vou tentar no outro para ver se dá certo também. Ele é imitador. O nosso Deus é criador. Jesus, Davi, ele se posiciona e ele vai à frente daquele exército. Davi já não é mais um soldado raso, sem experiência. Chegou a hora dele apresentar o currículo do que ele tinha vivido no pasto. E um dos maiores requisitos que Davi viveu no pasto foi equilíbrio. Porque quem é equilibrado
ele não se perde diante das afrontas. Ah, xingou eu xingo também, não. Xingou eu mando beijinho. Cada um oferece o que tem. Davi é equilibrado. Golias chega e já vem zombando. E Davi olha, com o equilíbrio que tem do céu. Que o equilíbrio de Deus venha sobre nós nessa noite. Que o equilíbrio de Deus venha sobre a sua casa. Que o equilíbrio de Deus venha sobre a mocidade, sobre os jovens, sobre os adolescentes desse lugar. Que você seja equilibrado, que você não seja levado pelas suas emoções, que você não perca a razão, que você não grite, que você não esbraveje, que você não xingue, que você não poste coisas desnecessárias, mas que você viva o equilíbrio de Deus na sua vida. Davi, ele está à frente quando Golias grita, quando Golias afronta. Davi fala assim: tu vem vindo com armas terrenas, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. No nome de quem você veio hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio buscar armas espirituais ou armas terrenas? Você veio buscar armas que a traça, a ferrugem, o tempo come? Ou você veio buscar armas que são eternas? Que é a benignidade, que é o amor, que é a fé, que é a esperança, que é os frutos espirituais que Deus dá a nós. Isso ninguém pode roubar de nós. O nosso caráter, isso são armas que nos faz chegar mais perto de Deus. Isso são armas que nos adestra para vencer a guerra todos os dias da nossa vida. Não, lá na escola, quando alguém vem falar, vem vir na crentona lá, não sei o que, não, eu tenho equilíbrio. Pode zombar, porque enquanto você vem zombando, eu vou caminhando rumo à minha faculdade, rumo ao meu TCC, rumo ao meu doutorado, no nome do Senhor dos... É isso. Eu fui para esse fundo social e ali foi um pasto de lágrima, de eu ver pessoas com maiores problemas do que eu. Ali foi um lugar onde eu aprendi a incluir, a ter empatia. Ali foi um lugar que eu aprendi a me vestir de mim mesma, a ser a Sandra autêntica, porque a Sandra que não era autêntica, ela usava, não é pecado, eu estou falando o tratamento de Deus comigo, cada um tem o seu pasto. A Sandra, ela usava uma peruca, porque ela tinha vergonha de ser careca. A Sandra gastava mais do que podia, porque ela tinha vergonha de dizer: eu não tenho dinheiro. Deus arrancou tudo, Deus tirou tudo que eu tinha, para trazer de volta a minha identidade. Eu fiquei sem nada. Eu brinco que eu passei, isso é verdade, mas aí vocês vão entender qual é a brincadeira. Eu passei óleo soia na minha perna, porque a pessoa negra, no tempo de inverno, ela é bicolor, ela é preta na parte de cima e cinza nas pernas, né? Com a pele seca. Aí eu passava óleo de cozinha na minha perna, então eu chegava a pregar, pastor, a minha perna era 3D, brilhava. Que creme que você usa? Óleo soia, era isso que eu usava. Mas um dia Deus olhou para mim, quando Deus viu que eu tinha vestido a minha roupa de mim mesma, que eu aceitei quem eu era, eu tomava banho de sabão IP, passava óleo soia, e eu continuava no altar pregando, dizendo: Deus é bom, Deus faz, Deus é dono do ouro e da prata. Eu passei todas essas necessidades trabalhando, porque era Deus me quebrando no pasto, para mim ter equilíbrio. Um dia Deus olhou para mim, e Ele disse da seguinte maneira: a partir de hoje, eu sou o teu marido. Uma mulher pobre, careca, sozinha, um filho afastado da presença de Deus, e eu disse para Deus: como marido? E Deus disse: fique tranquilo, porque eu sou o teu marido. Se existe alguma mulher aqui que é viúva, divorciada, não tenha pressa, aceite Jesus como seu marido primeiro, deixa Ele cuidar das suas emoções, aceite Jesus primeiro como teu companheiro do dia a dia, conte as suas dores para Ele. Não, um outro homem não vai curar a dor daquele que te deixou, ou daquele que foi embora. Quem vai curar você primeiro é Jesus. Então aceite ser curada primeiro, para depois entrar no outro relacionamento, porque um ferido só fere, nós precisamos ser curados primeiro. Foi aí que veio a minha identidade. Um dia eu chorando, sem a peruca, careca, o meu neto viu eu chorando careca, ele disse: vó, por que você está chorando? Eu disse: João Pedro, como que eu vou fazer
sem cabelo. Ele falou: vó, Deus não falou para você assumir a sua identidade? Joga essa peruca e vai careca mesmo. Eu joguei a peruca e assumi a minha careca. Hoje até nasce um fio lá, um K. Mas daí eu já passo a maquininha porque dá tão feio que eu falo: melhor passar uma maquininha para ficar melhor. Eu assumi quem eu sou. A partir daquele momento, o meu marido, que é um Deus todo-poderoso, não tenha pressa, viu, jovem, de casar. Deus, Ele é pai, Ele é marido, Ele é irmão, Ele é tudo que nós precisamos. O meu marido, ele começou a me vestir, ele começou a me dar os melhores cremes, os melhores perfumes, e Deus falou: não, você não vai sentir falta de nada, eu te dou prosperidade. Eu não tenho tudo, mas eu não sinto falta de nada. Eu não tenho. Não, hoje estava um calor lá na minha cidade, e eu falei para Deus assim: a piscininha caía bem hoje, né, Deus? Daí Deus falou: você não tem piscina, mas você tem uma mangueira. Ele liga no tanque e joga água em você. Eu fui lá, liguei a mangueira e fiquei lá, eu sozinha lá no quintal, jogando água, aproveitei, já lavei quintal, já fiz tudo que eu tinha direito. Lá e ó, falei: Deus é top, Ele é criativo. Ei, a partir daquele momento Deus mudou a minha história. Quando foi no tempo determinado de Deus, chegou a hora de eu derrubar meu gigante. Chegou a hora de você derrubar o seu gigante. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Eu não sei qual é o gigante que tem afrontado a sua casa, que tem afrontado você na sua escola, que tem afrontado nessa cidade. O gigante que tinha me afrontado, ele ria e zombava de mim nas redes sociais. Ele ria e zombava de mim na minha cidade. Enquanto isso eu fiz faculdade. Enquanto isso eu me formei no serviço de obras sociais. Sou formado em enfermagem, sou formado no serviço de obras sociais, sou formado em gestão pública, uma mulher de rua, lixeira, fez 3 faculdades e estou entrando na minha 4ª faculdade, que é terapia. Enquanto o gigante estava zombando de mim, eu estava trabalhando. Enquanto o gigante estava zombando de mim, eu estava me revestindo no pasto, buscando equilíbrio, para mim não me perder nas minhas emoções. Ei, querido, enquanto o inimigo está zombando de você, vai para o pasto, cuidar das coisas que Deus deu, que Deus colocou na sua mão. Não perca o equilíbrio da presença de Deus. Davi vai, ele vai à frente. Lá atrás dele tinha pessoas que já tinham status, atrás dele já tinha pessoas que tinham fama, já tinham pessoas que já tinham patentes. Quem era Davi? O menino. Talvez o menino, como esse menino da bateria aí, de calça, camiseta, tênis, na frente de um grande exército. Olhei assim, é que ri mesmo, porque tem hora que as pessoas olham e falam assim: o que está pensando? O que está achando que vai poder fazer? Mas quando Deus olha, está olhado. Davi, ele no equilíbrio, ele com apenas uma pedra. Você fica de pé um pouquinho, moço de touca. Só tem o Senhor agora. Ele vai entender o que eu vou falar? Então, ó, se você não entender, depois nós conversamos de perto. Deus está dando ferramentas para você derrubar gigantes. Releide que chovia, elide faia sorre. Eu vejo algumas pessoas querendo parar o propósito empresarial que Deus tem contigo, tentando defamar o teu nome. E Deus está te dando ferramentas para você derrubar esse gigante. Aplauda Jesus aí. Deus está dando ferramenta a esse homem. Entendeu? Deus me deu ferramentas. E nessas ferramentas que Deus me deu, eu saí. Bom, deixa eu falar Davi. Davi, antes de lutar, ele abaixa, ele vai no ribeiro, vai buscar água. Você não consegue fazer nada se você não for buscar a água do céu. Descer na presença de Deus. Quando Davi desce, ele recebe estratégias. Quando você ora, Deus está te dando estratégias. Quando você jejua, você busca a palavra de Deus, Deus vai te dar estratégias. Eu não imaginava que Deus, tudo aquele emaranhado de pasto, Deus estava me dando estratégias para alcançar almas para o reino. Davi vai com 5 pedras e 5 pedras pequenas. Você deixa aberto para mim? Vai com 5 pedras e 5... Depois eu chamei ele, você acha que ele não vai abrir? Vai com 5 pedras e 5 pedras pequenas. Golias tinha tudo para vencer. Golias tinha tudo material
para vencer a guerra, mas não tinha nada espiritual. As suas lutas não é com o homem aqui da terra, são lutas espirituais. Enquanto você estiver batendo boca, enquanto você estiver revidando, você vai perder. Mas quando você usar as armas do céu, você já é mais do que vencedor no nome de Jesus. Enquanto você estiver querendo provar para alguém quem você é, você vai perder. Mas quando você começar a orar e falar com aquele que sabe quem você é, você já é mais do que vitorioso no nome de Jesus. Davi derruba Golias com apenas uma pedra. Davi derruba esse gigante. Eu quero encerrar essa ministração. O gigante morreu, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu também já tive alguns gigantes para enfrentar, como você também tem. Eu tenho alguns gigantes para enfrentar. Enquanto nós estamos vivos, todos os dias, são desafios que nós temos que vencer. São circunstâncias que nós temos que driblar. Nós temos que driblar com a maestria de Deus. Eu disse que eu passei por todas essas dificuldades. Deus disse, eu sou seu marido. Deus me assumiu de uma maneira extraordinária. Hoje eu não tenho falta de nada, não tenho tudo e não me falta nada, e eu fui derrubando gigantes. Eu olho para mim e todas as vezes que eu subo no altar, eu não posso deixar de falar. As pessoas falam assim, pastor, a senhora não cansa de falar? Não, eu não canso, porque quando eu olho eu digo assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperar. Deus tem um pensamento ao nosso respeito. Deus tinha um pensamento a respeito de Davi. Qual era o pensamento de Deus a respeito de Davi? Você vai ser matador de gigante. E nessa noite levante a mão para o céu. Deus tem um pensamento ao teu respeito. Eu não sei quem e como Deus vai usar você aqui na terra, mas eu sei que você vai fazer história e é aqui nessa terra. Talvez você vai matar um gigante, e esse gigante pode ser do vício, pode ser da prostituição, pode ser da mentira, pode ser, eu não sei o nome do seu gigante, mas o que eu sei é que nessa noite Deus está te adestrando para você se tornar matador de gigantes. Quando eu perco tudo, eu fui para o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu me escondi ali, fiquei na presença de Deus. Não fiquei escondido em casa, embaixo da coberta, não. Eu me escondi fazendo a obra de Deus. Saí a pregar todos os dias, cansada, desgostosa, chorosa, triste, mas eu saía a pregar. Eu subia no altar e eu dizia, Deus faz, Deus pode. Com muitas das vezes, com um potinho de margarina dentro da bolsa, esperando um lanchinho que a igreja dava para mim colocar dentro da margarina, para me levar para mim comer, para ser almoço na minha casa. Por muitas das vezes ir na casa das minhas amigas almoçar e já arrumar minha marmita e dizer para elas assim, olha, eu vou arrumar para mim não precisar fazer a janta porque eu moro sozinha. Mas na verdade eu não tinha um arroz na minha panela, mas eu sabia que a cada momento eu estava derrubando o gigante da arrogância, o gigante da mentira, o gigante da altivez, estava permitindo que Deus me formasse para fazer uma grande obra aqui na terra. Quando acabou o processo, quando acabou todo o processo de transformação, não, acabou a transformação, estou sendo transformada ainda, não acabou, tem muita coisa para fazer. Quando acabou aquele tempo daquele propósito, Deus falou para mim, eu vou te dar uma cadeira de honra. Ei, para olhar para mim. Eu vim, aqui deve ter, eu vim da rua, eu vim daquelas mulheres que fuçam lá, não é recicladores, eu vim de mulher que fuçava o lixo para comer comida. Eu vim daquela mulher que bebia, ficava chapada, ia seminua na porta da igreja dançar e tirar sarro dos crentes. Eu venho para a igreja, me converto, entrego a minha vida para Jesus. Jesus começa a trabalhar dentro de mim. Começou a trabalhar primeiro dentro, porque primeiro tem que ser para o lado de dentro. Não, Deus precisa trabalhar dentro. Você precisa aprender a perdoar, apagar as marcas do passado. O que ficou para trás ficou, porque Deus tem pensamento de coisas novas e coisas boas para a tua história. Enquanto você estiver apegado com as marcas do passado, você não vai ser feliz no presente e não vai contemplar a alegria, as expectativas de receber as bênçãos do futuro. O passado desanima a gente. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo na rua bêbada, eu vejo as pessoas rindo de mim. O passado me desanima. Mas e o meu presente? O meu presente eu vejo aqui na igreja. Eu vejo eu pregando a palavra. Eu vejo Deus levando através da minha voz. Eu vejo através da minha voz, eu vejo o nome de Deus sendo levado a nações.
e almas sendo rendidas ao reino. Eu vejo, você vem me ajudar? Você que toca. E almas sendo rendidas no reino do Senhor. Esse é o meu presente. E Deus, Ele disse para mim: eu vou te honrar. Enquanto os gigantes estavam zombando de mim, eu saio candidata a vereadora da minha cidade. Uma mulher que não tinha história, uma mulher que não tinha estudo. Deus dá 3 faculdades, 3 formações. E depois Ele fala: agora sai candidata a vereadora. Eu sou a primeira mulher cristã, a mais votada, e sou vereadora na minha cidade. Eu não sei qual é o nome do gigante que você tem que derrubar, mas se você se vestir de você mesma, se você deixar Deus colocar as armaduras espirituais na sua vida, você vai ser comentado, não para o bem, mas para o mal. Você vai ser comentado para fazer a história de uma nação. Eu tive o privilégio de sentar na tribuna na minha cidade e poder dar uma nota de repulso contra o aborto, porque Deus me escolheu para lutar pela minha nação. Você que quer ser matador de gigantes, levante nessa noite. Eu quero orar por você. Você que quer nessa noite vencer as batalhas da vida e já entendeu que essas guerras não é para a sua perda, mas é para a sua recompensa. Coloque-se de pé nessa